câmera. Oi. Oi, Bem? tudo bem? E aí? Tudo bem. Tô tentando ajeitar aqui. Você tá conseguindo ouvir direitinho? Tô ouvindo. E você, tá ouvindo bem? Bom, então tá bom. Tive um perrengue agora no finalzinho. Conectar, mas deu certo. Aí. Vamos esperar um tempinho, Pri, pro pessoal, Vamos, tá? vamos esperar o pessoal conectar e entrar. E aí, o Luca mamou? Deixei ele tranquilinho lá com o pai dele. Ainda não? Rodrigo, pega aqui, Rodrigo. Ai, tô aqui com o de latindo. Mães reais, olha lá. Pois é. Mãe de cachorro também vale, né? Também vale. Só não amamento, mas vale. Já fiz a minha parte de amamentação com meus dois. Já, agora é minha vez, né? Todo mundo vai passar por isso. Hoje você foi a primeira convidada, então, da Semana Mundial da Amamentação. Ah, tá, primeira. Ah, Vou fazer essa semana inteira de live. Eu vou ter uma live e você foi a primeira para a gente falar de um assunto bem vive, né? aham. Disfunções orais, né? Então, acho que Sim. começar, né? Tivemos bastante pergunta no consultório hoje, né? Pra gente responder. A gente vai tirando as dúvidas com certeza de todo mundo. Vai ficar salva, Carla. Pode deixar. Vou salvar aqui no meu, tá? A Carla é minha assessora de mídias digitais. Ah, é? É, E, ó, ela que cuida do Instagram. que bom. A propaganda, gente. Quem É, precisar, pega a pois Carla. é, chama a Carla. Boa noite. Então, Pri, fala um pouquinho, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Fala de... Bom, vamos lá então. Cirurgiã dentista, formada há 15 anos pela Universidade de Guarulhos, né? Sou especialista em harmonização facial e trabalho com implante também. Então, já tenho bastante tempo aí na área da odontologia, né? Fora os 5 anos de faculdade, né? Que tem que passar, né? E também tenho bastante experiência na área de pediatria, tendo muita criança, tendo bebê no consultório também, não tenho limite de idade para atender. Atendo todas as idades. Vamos então falar um pouquinho da importância da consulta odontológica para o bebê, né? E Sim. quando tem que marcar a primeira consulta do precisa ter dentinho, não precisa ter dentinho, como que é? Fala um pouquinho sobre isso. Então, essa primeira consulta, na verdade, ela deve ser feita com a mãe grávida, né? Mesmo antes do bebê nascer, né? Para a gente poder orientar a mãe. Né? Então, depois que o bebê nasce, antes do primeiro dentinho, na verdade, já pode trazer a criança no consultório, né? Quando nasce o primeiro dentinho, começa os cuidados de escovação. Mas mesmo não tendo dente, né, tem que higienizar a gengiva do mesmo jeito. Cuidar da cavidade oral do bebê de qualquer jeito. Aí tem uma idade assim que você acha mais importante? Olha, Dani, não tem tanta idade assim para trazer a criança, não, né? A primeira consulta pode ser feita logo ao nascimento, né? Então, não tem idade. A criança deve vir quanto antes melhor, na verdade, para a criança se ambientar, né, com todo o consultório, com toda aquela rotina, porque o pai depois traz a criança quando já tem um problema instalado, aí a criança vem com medo, chora para fazer o tratamento, né, acaba dando trabalho. Então é melhor assim, sempre trabalhar com prevenção do que ter algum problema instalado, na verdade, né?
E aí, né, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, né? E nos bebês que nascem com dentes, ou nos bebês, Então, esse nascimento do dente muito precoce, porque geralmente nasce próximo aos 6 meses, né? isso, né? Na verdade, existem os dentes natais e os dentes neonatais, né? Qual a diferença deles? Os dentes natais, a criança nasce com dente, tá? Pode acontecer da criança nascer com dente, sim, tá? E os dentes neonatais são os dentes que nascem até por volta de 1 mês de nascimento da criança, né? Esses dentes precisam ser avaliados por um cirurgião dentista em consultório, né? Que vai tirar uma radiografia periapical para ver se esses dentes fazem parte da série normal ou não, né? Se eles fizerem parte da série normal da dentição decídua, a gente precisa avaliar e esses dentes não são removidos, né? A gente remove, na verdade, esses dentes, tanto os dentes natais quanto os dentes neonatais, se a criança corre algum risco de aspirar, de engolir esse dente, de machucar a mãe na hora da amamentação. Então, precisa ser bem avaliado. Porque aí corre bastante risco também da mãe não conseguir amamentar por conta de dor, Sim, exatamente. né? É bem complicado isso daí, né? Bastante. A questão do bebê poder engolir o dente, geralmente é o dentinho que tá extra lá. Se engolir ainda não tem problema, né? O problema é a criança aspirar esse dente, né? E pro Aí lugar. é problema. Ir para o lugar que não devia, né? E parar no pulmão esse dente. Aí é um problemão. Tá bom. E aí, vamos falar um pouquinho, então, também Vamos lá. da questão das fendas, né? Então, das fendas nasais e das fendas palatinas, que é aquela criança que nasce com um cortezinho, né? Com uma abertura. Que a gente chama de lábio leporino, né? Isso. E Lábio tá leporino quando é só no lábio, ou a isso. fenda palatina quando ela pega o osso todo no céu da boca. Isso daí, gente, é importante. Eu queria salientar aqui também que, assim, é importante o acompanhamento do pré-natal, porque isso é uma Sim, malformação congênita que dá para descobrir no ultrassom. sim. Geralmente, no ultrassom, depois das 20 semanas, né, que é o morfológico do segundo trimestre, dá para ver com mais detalhes e aí o consegue identificar que já tem essa malformação, né? Claro que vai depender do tamanho do bebê, da posição do bebê ali na hora do exame, né? Aham. Então, conseguir olhar, né? Mas a É, maioria dos casos já consegue identificar essa malformação logo ali no exame, né? E aí a sim. mãe consegue se preparar para o que vai vir pela frente, porque é uma coisa que, né, é um processo longo, não é uma coisa que demora com uma cirurgia só, enfim, né? Não, não. Queria um pouquinho sobre isso também. Essa criança vai crescer, ela vai passar por diversas cirurgias. Dependendo do tamanho da fenda, não é só em uma cirurgia que vai fechar essa fissura, né? Se for só uma fenda labial, é muito mais fácil de resolver do que uma fenda palatina, onde o osso também nasce com uma fenda, se divide, né? Então, cada caso tem que ser avaliado e que nem você falou, é uma formação congênita, né? Que no pré-natal, muitas vezes, já no ultrassom já pode ser detectado, né? Então, uma coisa que vai atrapalhar muito na amamentação dessa criança, no peso, né? Porque as dificuldades para essa criança se amamentar com a fenda palatina são muitas vezes, dependendo da extensão, a mãe não consegue amamentar no peito. Muitas vezes, mesmo porque não é indicado, né? Muitas vezes, se tem, principalmente se tem a abertura ali no céu da boca, né? O leite pode entrar e pode ir para o pulmão ao invés de ir para o estômago, né? Então acaba grave. Ele sai pela cavidade nasal, ele pode parar no ouvido também, causando infecção de ouvido, né? Porque não tem aquele selamento do parto, né? Tudo tem comunicação. A boca, o ouvido, o nariz, tudo. E aí, gente, nesses casos é importante ter um acompanhamento na hora da amamentação, né? Então, o trabalho da consultora em amamentação é importantíssimo para esses pacientes, essas fendas, né? E uma fonoaudióloga consultora de amamentação, porque é específico, né? Então, que nem a Priscila estava falando, pode sair pelo nariz, pode entrar para o pulmão e aí causar outros problemas bem graves para o bebê, né? Uhum. Em específico,
o ideal seria uma fonoaudióloga que trabalha com amamentação para orientar a mãe. É possível, hoje é possível fazer, né? Moldar uma plaquinha que coloca no céu da boca do bebê para tentar comunicação e tentar fazer com que o bebê consiga mamar no peito, né? Sim. Não que tem essa possibilidade, né? Até porque esse tipo de fenda labial atrapalha na hora que o bebê for pegar na mama, né? Não veda, né? Então ele fazer a sugar e não consegue extrair o leite. Então é bem difícil, é bem complexo isso daí. Claro que tem, né, possibilidade. Tem a posição do bebê para ser amamentado, né? Diversas manobras que podem ser feitas, né? Para tentar. A criança também vai ter vários problemas, né? Não ganha peso. Até a questão, uma coisa que eu queria falar, que não necessariamente a criança consegue mamar no peito, mas ela consegue ser alimentada com leite materno. Então a mãe tem a possibilidade de fazer leite, exatamente. E oferecer para a criança. Ou através de uma sonda, com seringa. Uma colherzinha. Exatamente. Tem outras formas, né? Que não a madeira, né? Para oferecer o leite para esse bebê e ele conseguir se beneficiar também do leite materno, né? Porque principalmente daquele primeiro leite, que é o colostro, né? Que é o rico em anticorpo, que é super importante, que não dá para o bebê. Abrir mão, exatamente. E aí a consultoria de amamentação vai fazer muito esse papel, né? De orientar como é que faz, o cuidado com a mama, como que ordenha, como que armazena esse leite, né? Que dá pra congelar até. Então, todo esse tipo de orientação é a consultoria de amamentação que vai fazer, né? Para a mãe não perder realmente a oportunidade de amamentar esse bebê, né? Não só no peito, né? Mas fora dele também, do bebê receber esse leite. A amamentação no peito também fortalece o vínculo mãe, né? Criança, né? De todos os anticorpos passados através do leite, etc. Todos os benefícios do aleitamento materno, né? Sim, com certeza, né? Dani, a gente teve uma pergunta que se isso não for corrigido quando for criança, né? Como que funciona, né? Então, é muito importante que seja corrigido o mais breve possível, porque é mais fácil, aliás, de corrigir, né? Enquanto a criança está se desenvolvendo, enquanto está crescendo. E precisa corrigir o quanto antes, até por uma questão da própria alimentação, porque se essa criança cresce com essa fenda, ela não vai conseguir se alimentar depois, nem só da amamentação, né? Mas falando da própria alimentação, né? De comer as coisas, né? Porque não veda, né? Não tem aquele palato vedado. Então é importante corrigir o mais breve possível. E até para acompanhar o crescimento, né, Pri, facial, né? Então, por isso que eu estava dizendo, né, no início, não é uma cirurgia que vai resolver o problema. E a amamentação no peito é o que estimula o desenvolvimento orofacial da criança, né? Desde respiração, deglutição, tudo. Envolve vários músculos na face, né? O aleitamento, o ato da criança mamar no peito, né? É difícil isso, né? Mas aí eu acho que é um acompanhamento multi, né? É a fono, é o dentista, é o pediatra, é a enfermeira, é multidisciplinar, né? Exatamente. E aí, a gente respondeu, né? Acho que só tinha essa pergunta. Aí tinha uma outra pergunta falando quanto ao uso de pasta com flúor em crianças, né? Não é muito o assunto da live hoje, mas vou responder também essa pergunta. A gente recomenda que seja usado creme dental sem flúor até que a criança tenha coordenação para poder cuspir a pasta. Tá? Para que não cause uma fluorose, que o dente permanente nasça com mancha. Isso pode ser um assunto para um outro momento. Sim, com certeza. Tá convidadinha para falar disso. Isso é muito importante também. Não só o recém-nascido, mas as crianças um pouquinho maior também, né? Aproveitando isso, né? A criança que... se o bebê nasceu com o dentista avaliou e viu que esse dente fica lá. A mãe precisa escovar o dente do bebê? A mãe vai ter que escovar esse dente. Se esse dente permanecer na cavidade oral, vai ter que ser escovado.
senão vai juntar placa e o risco de ter cárie é maior ainda. Então, por isso que é melhor assim, quanto mais tarde o dente nasce, é melhor, né? Porque os cuidados com ele vão ter que ser desde o momento que ele está na cavidade oral. Aí limpar aquela boquinha pequenininha, né? Aquela escovinha de colocar no dedo. Dedeira, exatamente. Uma dedeira, né? A partir do momento que já tem dente, a gente pode introduzir a escova, né? Escovas bem pequenininhas, indicados, né, para cada idade, mas se a criança nasce com dente, esse dente precisa ser mantido, vai ter que ser escovado. Aí é um outro problema. Por isso a importância, né, de levar o dentista, de acompanhar desde bebezinho também, né? Exatamente. Não tem idade para ir no dentista, tem que ir mesmo sem dente, a criança. No início e no final, né, da vida. Então, mas infelizmente a maioria dos pais que eu recebo no consultório já trazem a criança com um problema instalado, né? Muitas vezes com cárie, e aí fica mais tratar. A criança não conhece o ambiente do consultório e fica mais difícil o tratamento, né? E aí fica claro que a parte da prevenção que você estava falando não aconteceu. Não, não. Então agora, Pri, vamos falar um pouquinho, acho que é um tema mais longo, mais complexo, né? Que é sobre as línguas presas, né? Então, é um assunto bem polêmico, é uma coisa bem difícil de lidar, né? Todo mundo sabe, isso daí, o teste da linguinha, ele é lei, uma lei federal, né? Então, todos os bebês nascidos no Brasil deveriam ter maternidades já com esse teste da linguinha feito, né? Eu, como enfermeira, né, eu vejo muito os bebês logo que nascem e eu vejo que isso tem acontecido, né? Os testes são feitos. Porém, aliás, né, deixa eu me corrigir, os testes são anotados lá no papel. Se eles são feitos de fato, eu não sei. Uma outra história. Porque a gente ainda pega muito bebê que tem a língua presa, tem dificuldade para amamentar e que está nos papéis da maternidade que o teste está normal. Então, por isso que eu disse que é bem polêmico, né? Enfim. Todas as pessoas, todos os profissionais de saúde, né, na lei do teste da linguinha, está dizendo que todos os profissionais de saúde estão aptos a fazer o teste da linguinha. Não precisa ser só o pediatra, não precisa ser só a fono, né, que faz. A gente teve uma pergunta, né, uma pessoa que perguntou disso, se é só a fono que consegue identificar que essa linguinha presa. E não, né? Não. Pode ser qualquer pessoa da área da saúde. Inclusive, trabalhando como consultora de amamentação, eu consigo identificar também, né? Existe uma manobra lá que a gente faz para identificar isso. E aí é uma das causas que vai trazer um desmame precoce, porque é muita dificuldade para amamentar, a criança não consegue colocar a língua para fora, a mãe sente dor, né? Então é uma coisa que precisa ser vista, que precisa ser dita. E precisa ser dita, né? Então... Se essa linguinha presa não foi detectada logo ao nascimento, né, no hospital, que nem você falou que não sabe nem se na verdade é feito o teste, é só anotado, né? Isso pode depois ser diagnosticado, por exemplo, na primeira consulta com o pediatra, né? Então, o pediatra também pode ajudar muito, né, nesse... Eu acho que até mais o pediatra do que o dentista, né? Porque, infelizmente, não é a idade que se tragam os bebês logo ao nascimento no consultório odontológico, né? Essa não é a idade aqui ainda, né? Então, o pediatra também tem um papel muito importante, né, nesse diagnóstico da língua presa, né? Eu não sei se você conhece, mas existe um estudo no Canadá que eles fizeram, a pesquisadora questionou pediatras, otorrinos e consultoras de amamentação sobre a opinião deles com relação à dificuldade na amamentação, né? Então, pediatras, 10% dos pediatras só acharam que isso causa um problema na amamentação. Se eu não me engano, 30 e pouco por cento dos otorrinos, né, acham que isso é importante, e 69% das consultoras de amamentação veem essa dificuldade real, né? Então,
uma outra questão de que, dependendo do profissional que for avaliar esse bebê, ele vai levar isso mais em consideração ou não, né? Uhum. Sim. E aí, Infelizmente, não é todo mundo que vê importância nisso, né? Tanto que uma coisa que eu vejo muito no consultório é não só a lingual, né? O labial também, o freio labial também, né? E muitas vezes acaba passando batido, muito mais do que o freio lingual, né? uhum. E no consultório a gente faz, né, o diagnóstico, acaba fazendo a cirurgia, é quando a criança já está passando para dentição permanente. Quando a mãe chega no consultório e fala, ai, doutora, o meu filho tem os dentes separados em cima, gosto de espaço, ou até na fase adulta. Já fiz muita frenectomia de paciente adulto, E que provavelmente chegou com o freio labial ainda, né? Causando diastema, separando bastante os dentes, né? E aí acaba se preocupando não por uma questão funcional, mas por estética. estética, pois é. E aí, provavelmente, esse paciente lá no começo da vida não conseguiu Não. amamentar, né? Não conseguiu, porque o labial, é o daqui de cima, né? Ele vai impedir o vedamento dos lábios. E o língua vai impedir que a língua vá para frente e consiga extrair o leite. Então, claro, né, que o freio lingual, ele causa mais impacto na amamentação do que o labial, mas os dois têm importância. Sim, muito importante os dois. Muito importante. Conta um pouquinho qual que é a indicação da frenotomia, né? Com qual idade que é indicado fazer? Olha, é indicado, na verdade, assim, quanto antes, melhor, né? Até por causa da condição de amamentação, né? Se essa criança estiver com a língua com freio que prende muito a língua, vai ser muito difícil dessa criança conseguir ser amamentada, né? E aí a mãe acaba perdendo a paciência, faz o quê? Enfia logo uma madeira, vamos lá que é mais fácil, não consigo amamentar. Muitas vezes é o primeiro filho, não tem experiência nenhuma. Dói, machucou o peito, tá com ferida, né? Então é uma É, é aí a muito fácil, né? Então, quanto antes for feito, melhor. Tem várias técnicas cirúrgicas, tem a técnica com laser, que pode ser feita em hospital, até mesmo em consultório odontológico, que a recuperação é mais rápida. Pode ser feita com anestesia, anestesia tópica ou anestesia mesmo, né? O que a gente usa no consultório odontológico para fazer, né? Mas precisa ser feito. Eu pego no consultório quando a criança já é maior. Não pego o bebê para fazer frenectomia. Já recebo a criança já com uma idade já com 5, 6 anos. já Pra passou. cima, já passou. Já foi toda essa fase. Que nem eu tô falando, né? Infelizmente, não se tem ainda consciência, né? Pelo menos aqui no Brasil, de levar o bebê no consultório do dentista se a criança tem dente ainda. Tem um problema, né, instalado. É muito cultural isso, Sim, né? Brasileiro. é. Deixa eu ler aqui. Lê perguntas aí. É um comentário, na verdade, da Alessandra. O bebezinho dela fez o teste na maternidade e o Ah, teste estava tudo bem, mas o meu bebê não conseguiu mamar direito. E aí eu fui lá na casa dela e eu disse que tinha a linguinha presa do bebezinho dela. E aí ah, ele só mamava no bico de silicone e hoje ele mama sem o bico. Obrigada, Alessandra. Pô, foi um recente até esse caso, né? E assim, ah. bem clássico, uma língua presa bem clássica que até a, a lesão do mamilar dela, né? Tava bem clássico que era uma linguinha presa e passou pela maternidade. Então, assim, a gente conseguiu ajustar, né, a mamada, ele conseguiu pegar o peito sem o bico de silicone e ela tá feliz da vida aí. Que bom que deu certo. Muito bom. E aí, É, algumas perguntas, Pri, que eu queria te. tá. Você, tá? Uma pessoa perguntou se fazer a cirurgia do freio dói. Então, como eu disse, né, tem várias técnicas e pode ser feito com cirurgia, com anestesia também, né? Então, a única coisa, se tiver algum incômodo, vai ser da anestesia, depois que for anestesiado, tudo vai. E aí, para fazer com o laser, não anestesia. Não, o laser é bem rapidinho, é o que tem a recuperação mais rápida, aliás, né? Só se for para fazer
cortando mesmo. Tesoura com bisturi. Outra pergunta aqui é o que ocorre se as disfunções não forem corrigidas precocemente? O que acontece assim, né? Além da dificuldade de amamentação, por exemplo, o freio lingual, a criança pode ter dificuldade na fala, né? Trocar as letras, pode começar a ter até problema de bullying, né? Das crianças começarem a tirar sarro porque a criança fala errado. Sim, Né? isso. E aí, geralmente, mesmo fazendo a correção, né? Mesmo fazendo a frenotomia, geralmente as crianças precisam fazer acompanhamento com a fono, porque tem um impacto importante mesmo, né? Na fala para a vida, né? Sim, nenhum profissional vai conseguir resolver sozinho também, né? É um trabalho multidisciplinar, né? É fono, dentista, pediatra, é desde a maternidade, de se fazer o diagnóstico, né? É que muitas vezes acaba passando batido, né? Desde a maternidade. Mas quanto antes as pessoas estiverem, né, os profissionais estiverem atualizados e realmente fazerem, né, o teste, olhar para a boquinha da criança, né? Quanto antes, né, melhor. E eu sei, com certeza sim, né? Tem muitas coisas que devem ser avaliadas no recém-nascido, né? Então, acho que esse detalhe do freio acaba passando um pouco batido mesmo, né? Não deveria, mas infelizmente Não. é a realidade, né? A gente ainda então, né, fizeram uma pergunta também falando de que idade deveria se levar essa criança ao dentista, né? Volto a falar mais uma vez, desde antes de ter dente, desde da barriga da mãe, a mãe já precisa, né? E ao consultório para receber orientações do dentista. Porque enquanto é bebezinho, enquanto é criança, o cuidado é todo através da mãe, Sim, né? 100%. 100%, né? Até falando de um outro comentário de uma pergunta que fizeram também, né? Uma criança que é amamentada durante a noite, por volta de 2 anos e pouquinho, tem a criança se tem risco de cárie. Completamente tem risco de cárie. Porque a criança dorme e fica com aquele açúcar na boca a noite inteira. Não só a amamentação artificial, a materna também tem açúcar, né? O leite materno. Então, se, por exemplo, é um caso de dente neonatal, né? Que a criança nasceu esse dentinho com 1 mês e esse dente vai permanecer na cavidade oral, tem grande risco de ter cárie. E aí uma pergunta aqui, ó, se faz a higiene na gengiva bem? Se faz sim, a higiene na gengiva sim, mesmo sem ter dente. E aí usa escovinha, usa gaze, como que faz? Pode usar tanto a escovinha, a dedeira, né? Ou usar uma gaze, né? Pode ser até um pouquinho de água, 10 volume na água, bem pouquinho, umas gotinhas e meio copo de água para ajudar a limpar essa gengiva. Precisa ser feita a higienização da gengiva, sim. Mesmo antes de ter dente também a criança. A bochecha, né? Tudo. Sim. A boca Sim. toda. Pode ser com uma gaze ou com uma fralda, tá? Essa higienização da gengiva. Você enrola, né? Você coloca o dedo, né? E faz Isso. e passa o dedo, molha lá na solução e passa com o dedo. Isso mesmo. Outra pergunta, Pri, se os problemas dessas disfunções acontecem só em quem mama no peito ou acontece em quem usa a mamadeira, quem usa outro meio aí para se alimentar, né? Olha, as maiores dificuldades, elas estão mesmo na alimentação do peito mesmo, né? A alimentação artificial, na verdade, que nem eu comentei na mamadeira, acaba sendo mais fácil. Às vezes, para facilitar, a mãe faz um furo maior no bico da mamadeira, né? E a criança acaba se alimentando com qualquer deficiência que a criança tenha, qualquer disfunção que ela tiver, ela vai conseguir se alimentar, na verdade, porque a mãe vai lá e faz um rombo na mamadeira, né? Ele entrou, o líquido desce, né? Então não Certo. saber dar, não precisa ter força, não precisa ter músculo, não precisa nada, né? Mas todo aquele desenvolvimento orofacial, né? Vindo desde da força para a criança sugar o leite, não acontece esse desenvolvimento, né? Da face. Ó, deixa eu ver Vê, as perguntas aqui. vê aí. Gil, para você, ó.
melhor dentista. É a minha dentista também, gente, também acho. Ó, se tem que limpar o céu da boca, tem que limpar a língua, tem que limpar a boca toda por dentro, né? Tem que limpar toda, tá? Tem uma pergunta aqui também falando da gaze, se passa alguma coisa na gaze, tá? Pode ser colocada um pouquinho de água e gotinhas de água oxigenada assim, tá? Na higienização. Mas se for só a gaze umedecida com água também tá valendo. O importante é higienizar. Toda vez que mamar, em todas as mamadas. Toda vez que mamar. Tá? Toda vez que mamar, precisa higienizar. Mesma coisa a gente, né? Tudo que come, a gente, na verdade, tem que escovar o dente. Ai, ai, ai. Outra pergunta que a gente recebeu aqui se quando tem dor para amamentar já é uma indicação, já é função oral. Eu posso responder essa? Não, pode, né? responde você. Meu áudio um pedaço, não entendi direito a sua pergunta também. Meu áudio ficou ruim. Vou repetir para você então. Ó, se quando tem dor para amamentar, já pode ser indício de uma disfunção oral. Então, não. Na verdade, pode não ser, né? Ter dor para amamentar indica que alguma coisa está errada ali. Não necessariamente que tenha uma língua presa, não necessariamente que tenha algum problema ali na boca da criança, né? Pode ser simplesmente a pega errada. A criança que pegou só o bico do peito, a criança que não consegue a boca grande, né? Para abocanhar, porque quando a criança vai mamar, ela não tem que mamar o bico, ela tem que mamar a areola. Então, precisa abrir a boca maior, né? Claro que quem já amamentou sabe, né? Que no começo da amamentação sempre dá uma dor, mas é uma dor que é suportável, é uma dor que não vai causar lesão no mamilo, né? E que conforme a amamentação for acontecendo, essa dor vai aliviando. Não é para sentir dor a amamentação toda, né? Claro que, e aí... Os primeiros dias é difícil para todo mundo, né? Até o bebê também não sabe prender, né? Direito, fazer a pega, né? A mãe também é difícil, né? Ainda mais quando é o primeiro filho. Depois o segundo vai. Porque o 50% é o bebê. Então, o seu primeiro bebê sabe, deu rapidinho, e o seu segundo bebê que não conseguiu aprender. Então, a cada é uma Exato. E um é diferente do outro mesmo, né? Por exemplo, eu tenho dois. O mais velho mamou 1 ano e 8 meses no peito, né? E o outro mamou 6 meses, mas o outro mais novinho largou sozinho, não foi porque eu quis tirar nada disso. Mas o meu mais velho mamou 1 ano e 8 meses no peito. Só parou porque eu engravidei do outro. Mas isso é tema de uma outra live. É possível amamentar os dois ao mesmo tempo. Sim. É possível. Mas aí, geralmente, a criança larga mesmo, porque muda o sabor do leite, muda a consistência. Aí largou. Mas, então, respondendo a pergunta, né? Não necessariamente ter dor para amamentar significa uma disfunção oral, mas significa que precisa de alguém que trabalhe com a amamentação te orientar. Então, a amamentação é importante, o pediatra que é pró-amamentação também vai conseguir fazer isso, né? Precisa corrigir, ajustar isso daí para que a mãe não desista logo, né, da amamentação, porque até quando você vai aguentar amamentar o seu bebê com dor, né? 1 mês você aguenta. Tem muita mãe que desiste, não, tem muita mãe que não chega nem 1 mês, né? Na verdade, a média do Brasil são 54 dias, né, de amamentação. Então, assim, é muito pouco se você for, né? O Ministério da Saúde recomenda que até 6 meses tem que ser só peito. Inclusive, né? Aleitamento materno, né? 54 dias não é nem metade disso. Não, não é. Assim, é muito pouco. Precisa de rede de apoio, precisa dos profissionais atualizados, dos profissionais a fim de incentivar essa mãe, né? E de corrigir. Porque, principalmente no comecinho, né? A consulta ali do pediatra é a consulta para você a mãe, né? E incentivar esse aleitamento materno. Então, assim, precisa perguntar, tá tudo bem? Você tá conseguindo amamentar direito? Tá? Seu bebê tá fazendo xixi, né? Que é uma forma da gente conseguir identificar se tá realmente... A principal, né? O principal meio de se conseguir diagnosticar
A linguinha presa é a primeira consulta do pediatra, né? Sim, Deveria ser, né? Às vezes nem é, né, também, né? Deveria ser, se não foi na maternidade, deveria ser já logo na primeira consulta do pediatra, né? sim. E por isso é importante também uma consultoria no pré-natal, né? Sim, E uma consultoria em amamentação especificamente. sim, para ajudar antes da criança nascer, né? Exatamente. Porque aí a informação acho que salva tudo, né? Se mesmo que não consiga identificar na maternidade uma língua presa, por exemplo, né? Acho que quando nascer um lábio leporino, você olha e você vê que tem essa Bem disfunção. evidente, exatamente. Nasceu com dente, você olha o dente lá e vê que tem o dente, né? Agora, a questão da língua presa tem vários graus também, né? Dessa disfunção. Então, Sim, às vezes, muito que está escondido ali, passou batido ou não fez a manobra direito. eu acho que a língua presa, na verdade, é o de mais difícil detecção, né? É o que você falou, você vê a criança com uma fenda no lábio, uma fenda no palato, você sabe que isso não é nada normal, né? Uma criança nascer com dente ou com 1 mês de idade já ter dente, você também sabe que não é normal, né? Então a linguinha presa acaba passando batido muitas vezes mesmo, né? Então, infelizmente, aí é o que eu falo, né, de ter os profissionais treinados para avaliar isso daí, né? Porque não é fácil, realmente, a boca do bebê é muito pequenininha. Ainda mais se você for pensar num bebê baixo peso, num bebê prematuro, que é menor ainda, né? Então, é difícil mesmo, né, avaliar, mas E fora tudo isso também, o tipo de mamilo da mãe, né? sim, influencia. Influencia bastante nisso. É? Antes a gente falava, né? Todo mundo falava que não, é só a mãe querer, é Não, só ter força de vontade, né? E aí eu já ouvi muitas pessoas dizendo também, não, mas é isso mesmo, a mãe tem que aguentar a dor porque logo vai passar. E assim, né? Não é assim, não é para ser uma coisa sofrida. desconfortável, né? Mesmo porque atrás do peito ali tem uma pessoa, né? Então, um aleitamento materno é importante, com certeza. O leite é importante para o bebê, muito, né? Não tem nem o que se dizer. Mas até quando aquela mãe, o quanto aquela mãe vai querer pagar, né? Para continuar esse aleitamento. Então, Ela vai aguentar. para pensar nisso também, né? E é uma coisa tão simples, né? De ver, de você faz a cirurgia, corrige, pronto, né? Ajusta ali a mamada e consegue manter a amamentação aí até aonde a mãe e o bebê quiserem, né? Sim, claro. Por exemplo, os meus saíram sozinhos, eles pararam porque quiseram. Então, Olhem, é isso, né? É recomendado até 2 anos ou mais, então precisa ver o tempo da criança e o tempo da mãe. Infelizmente, nem sempre o tempo da criança é o tempo da mãe, porque quem amamenta, quem consegue ter amamentar sem dor, né? E seguir bastante tem tempo. toda uma questão também, né? Tem a questão da licença maternidade da mãe, às vezes precisa voltar a trabalhar, né? Não tem aquele tempo disponível todo, né? Porque a amamentação no peito também precisa de um tempo e da mãe ali presente, né? É só ela, né? Não Só tem jeito. não pode substituir por ninguém. O pai ajuda, mas aí não consegue, né? Então, um ponto que ele já não consegue mais. Pois é. A Lorene falando que ela conseguiu amamentar até os 3 meses. E assim, foi bastante, porque ela tem gêmeas, né? Nossa. Então, amamentar 2 bebês é muito possível, viu? Amamentar gemelar por bastante tempo, mas é como se fosse um desafio duplo mesmo, né? 2 vezes mais difícil, assim. Ai, nem fala. Uma dormia no peito, a outra não tinha paciência. É complicado. Elas nasceram bem pequenininhas, né? Ficaram na UTI um tempo. Então, assim, várias coisas agravam, né? Quando vão somando quando são gêmeos. Né? Então, A dificuldade é em dobro. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Tem de o que fazer ao identificar uma disfunção oral no bebê? Eu acho que isso a gente respondeu, né? De que o profissional, se não identificado na maternidade, o próximo profissional que for conseguindo identificar, precisa fazer os encaminhamentos possíveis aí, né? Então, por exemplo, como eu fiz, né? Como consultoria de amamentação, eu encaminhei para o pediatra
Se o pediatra conseguir identificar isso na consulta, ele mesmo faz ou ele pode encaminhar para o dentista fazer, né? Não é só o dentista que pode fazer, né, Pri? Não, o médico também pode, né? O ideal seria que fosse feito até na maternidade já, né? Para que essa criança não tivesse dificuldade de ser amamentada, né? E que fosse mais confortável para a mãe também, né? Porque a criança vai ter dificuldade de pegar o peito para mamar, né? E vai acabar machucando a mãe também, né? Até fazer a cirurgia, né? E conseguir Sim. resolver o problema, né? Sim. É. Tive uma outra pergunta aqui. Após fazer a frenotomia, a gente pode amamentar? Já logo em seguida. Pode e deve. Já logo em seguida. Após a cirurgia, já pode colocar para mamar. Aí já vai treinando essa linguinha aí, já treina a posição nova, né? Porque assim, depois da cirurgia, demora cerca de um mês, mais ou menos. Aí, até a criança reaprender a pegar, né? Reaprender a pôr a linguinha para fora, reaprender a colocar o peito, né? E aí já saiu no consultório já, né? Dá para colocar para mamar. Já tá na hora, já pode colocar a criança para mamar já. É isso. Teve uma outra aqui, quem deve fazer a anatomia fora do hospital, então acho que a gente respondeu, né? O dentista ou o pediatra. Uhum. Oi, Dani, ficou ruim, o áudio sumiu. O otorrino, ele faz a frenotomia também? Eu acredito que faça, né? Não tenho certeza se o otorrino faz, mas acho que ele deve corrigir sim também. Tem uma outra pergunta, qual que é o melhor momento para fazer a frenotomia? Então, quanto antes, né? O quanto antes. Quanto antes. Eu tinha falado da importância da criança acompanhar a fono, né? Depois da anatomia, a questão da amamentação mesmo e pela questão da fala, né? Mais para frente. E tem um outro profissional que eu acho que isso é um pouco divulgado, consegue auxiliar muito nisso daí também, que é o osteopata, né? Ele vai fazer um trabalho ensinando, né, a mãe, a criança, para estimular isso daí, né? Ele reordena os músculos todos e aí depois desse procedimento é importantíssimo também uma avaliação do osteopata, uma consulta, duas, talvez consiga resolver. Mas é um outro profissional que consegue intervir bem nisso daí. Tem vários casos de sucesso de quem acompanha com o osteopata, é bem legal. Sim, é o que a gente falou, né? Nenhum profissional sozinho vai conseguir resolver, né? É multidisciplinar, ser acompanhado por vários profissionais, né? Na verdade. E quanto antes fizer, melhor, né? Para esse reposicionamento, para a criança aprender realmente para fora, né? Esse reposicionamento da musculatura, porque a língua é um músculo, né? Uhum. Pri, eu acho que era isso. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Uhum. Aliás, tem uma aqui, ó. É normal quando a criança tá mamando e fica resmungando? Olha, Sandra, depende, né? Depende. Do que a criança está resmungando? Então, ela pode resmungar porque tá com sono, ela pode resmungar porque não tá conseguindo mamar direito. É um sinal que quem tem a língua presa precisa prestar atenção realmente, porque a grande dificuldade da língua presa é a criança não conseguir colocar a língua para frente, né, para fora, então não passa do lábio, e também ela não consegue levar essa língua para o céu da boca. E aí, para o céu da boca para apertar o mamilo e conseguir extrair a maior quantidade de leite, né? Se não está conseguindo extrair uma boa quantidade de leite, ela vai resmungar, ela vai dormir, ela não vai querer ficar no peito, né? Ela vai se desinteressar por aquilo, porque o que eu tô fazendo aqui? Eu tô querendo mamar e não tá vindo leite, né? Então... E aí, o que acontece? A mãe desiste por ficar passando por aquela situação toda hora e acaba enfiando a mamadeira na criança, né? E com certeza é mais fácil. Isso daí vira um ciclo vicioso, né? Porque
tem o leite, a criança tá chorando, tá esmugando. Então, eu vou dar mamadeira porque ela tá com fome. E É, aí, o leite é fraco, não tá sustentando, né? E nem sempre é assim, né? a criança mama, dorme por horas, porque aí o leite de vaca, né? A fórmula é muito mais pesada, é muito mais difícil de gestão. Então, o bebê vai ter muito mais tempo, às vezes pula o tempo da mamada, fica menos tempo no peito, e aí, consequentemente, a produção do leite vai caindo mesmo, né? Então, o que a gente orienta sempre, bebezinho, né? É amamentar em livre demanda. Então, é toda hora no peito, o bebê quer peito, põe no peito, para justamente também estimular a produção, né? Porque a produção do leite, mais suga, mais leite vai produzir. Então, precisa colocar esse Lembra bebê. do desenvolvimento orofacial, né? Interfere na respiração, interfere em muitas coisas, né? E aí, quanto mais sugar, mais tá trabalhando todos os músculos, né? E aí, isso daí vai ter um. Vai ajudar muito na questão da fala da criança lá para frente, né? De dicção, de tudo, né? Então, super mega importante a gente incentivar, né? Agora a gente está na semana, né, do Mundial da Leitura Materna, mais do que a gente vai ter que vai falar sobre isso, né? Mas isso daí deveria ser dito o ano todo, né? Incentivado o ano todo. Pergunta? Acho que não. Que não tem mais pergunta por enquanto, né? A gente recebeu também, a gente conseguiu responder todas. Se ficou alguma dúvida, gente, vocês podem mandar, tá bom? O vídeo vai ficar salvo. Isso, vamos deixar salvo. Aí pode mandar, a Priscila responde, eu respondo, a gente vai se falando. Claro, estamos à disposição para qualquer dúvida. A gente esclarece qualquer dúvida que ficou aí. Gente, obrigada por ter estreado aí. De nada. Obrigada a você pelo convite. Se quiser me chamar para outros assuntos, pode chamar. Com certeza está convidado. E aí o pessoal também pode dar sugestões, né? Sim, sugestões de live, de assuntos, né? Que vocês queiram saber, né? Tirar as dúvidas. Isso, né? Só marcar o horário que o marido consegue ficar com o neném. Obrigada, gente, todo mundo que participou, que assistiu, tá bom? E se não conseguiu assistir, então vai ficar gravado aí para quem quiser. Mandem para as mamães, se vocês conhecem, né? Para a gente difundir, divulgar essa informação para o maior número de pessoas possível. Com certeza. Tá. Boa noite, obrigada, Pri. Até a próxima. E até que tenham outras. Então, tchau. 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 Tchau.